dia, amigos do canal. Começando mais um vídeo. Hoje mais um sábado. Um sábado com chuvas fortes de madrugada. Chuva com vento forte em Manaus. Mas é isso aí. Agora já começa o verão, né? Eu acredito que já é o verão, mas esses problemas aí, terremoto aí no país vizinho próximo, chegou alguma coisa aqui por Manaus, segundo relatos, né? Ali pela área da Ponta Negra. Pessoal, mas vamos falar mais um tema relacionado à produção de polímeros plásticos, que é a área que nós interagimos. E o tema hoje é: por que a resina recuperada está aumentando de valores há poucos dias atrás, devido a esse conflito aí entre algumas nações, que todos têm conhecimento. A resina nova, ou virgem, como costumamos chamar, chegou a um preço muito elevado. E começou a estabilizar, a baixar esses dias. Com isso também elevou o preço da resina recuperada aqui na região. Acredito que foi no geral no Brasil, mas vamos falar aqui da nossa região, região norte. E o preço do recuperado não tem baixado não, só tem aumentado. Devido à necessidade de conter custos, criou-se uma cor chamada canela. Quando eu falo criou-se, é relacionado ao grão, né? Quando se pensa em comprar aí para fazer sacolas, capa-fardo do recuperado, já se pergunta: você tem um canela clarinho? E outras embalagens que também usamos aí o denominado grãos canelas. E olha, ele saiu de 5,50 para 6,50 e não está tendo com facilidade no mercado não, local. E eu acredito que devido a essa questão do país, as coisas encarecendo no geral,
quem aumentou devido aí ao conflito está tentando manter esse preço, porque o canela, aliás, o grão como no geral, quem trabalha com recuperação sabe do que eu estou falando, o custo é alto e o resultado é muito pouco, devido à escassez de mão de obra humana. Você tem problema no equipamento, isso aí você procura a retífica, você procura os técnicos e acaba adequando o equipamento e vai seguir a produção. Mas quando esbarra na mão de obra humana, tá complicado, muito complicado encontrar pessoas disponíveis para trabalhar, que tenha disponibilidade de trabalhar. Eu quero até fazer uma observação. Não é pessoas que quer o dinheiro, não, é pessoas que esteja disponível para trabalhar. Porque hoje, na maioria que chega, além de não ter o conhecimento na prática de selecionar plásticos por tipo, por cores, mas vai pagar um valor diferenciado para quem não sabe. Quem não sabe quer ganhar o mesmo de quem tem o conhecimento na escolha, na separação. E isso tem tornado o custo mais elevado. Porque essa escolha, essa triagem no plástico, ainda aqui na nossa região, não conseguimos automatizar, fazer por equipamentos. Eu tenho assistido aí vídeos que apresentam máquinas sofisticadas que até fazem essa separação. Mas aí é um outro tema, é uma outra conversa, porque o custo não é barato. Você tem um equipamento desse, precisa de muito material, você precisa ter uma produção grande para custear o operacional de um equipamento desse. Então, fica longe da nossa realidade, e aí nós vamos no passo a passo aqui, trabalhando com o pessoal para fazer essa separação, essa escolha, né? Mas a dinâmica não é fácil. Se você paga na diária, é complicado. Se você pagar mensal, é complicado. Se você vai pagar na produção,
a conta já não fecha para quem vai separar. Você vai pagar quanto por quilo? Tempos atrás, nós estávamos com uma equipe onde nós tentamos pagar por produtividade, mas na sequência tivemos que ficar com a administração do alimento, do transporte e mais a produtividade. Mas é complicado porque são poucas pessoas que estão disponíveis, que estão determinadas a trabalhar com foco na produtividade, produzir bem para poder ter um ganho melhorado. Então só quem sabe a dinâmica é quem está aí com a sua base, com a sua fábrica, interagindo com pessoas fazendo a escolha de plásticos por tipo, por cores, tirando os contaminantes para que possam moer, se for plástico rígido, ou agroxinar, se for aparas de plástico filme. E daí, diante dessas dificuldades, o pessoal pegou aí uma carona na alta da resina nova, porque as aparas de plástico filme também ficaram um pouco escassas no mercado. E aí o que acontece? E aí o que acontece é que os grãos plásticos de resina recuperados, esse tal do canela, pessoal, então hoje tá de R$6 e não tem muita quantidade disponível no mercado. Não estou dizendo com isso que está caro e nem que está barato. Está barato para quem vende e caro para quem compra. Porque você faz um reajuste e tem que fazer para pagar, mas o teu produto final é complicado. Você simplesmente falar para o teu cliente que aumentou o preço devido à resina. E faz parte da dinâmica no mercado, né? Não é de agora isso. A concorrência entre os fornecedores é grande.
precisa que esteja bem alinhado a coisa para a conta fechar. Não vamos nem falar da qualidade, porque da qualidade já falamos em vídeos passados, mas só para fazer uma observação rápida, houve reajuste nos preços, mas a qualidade continua a mesma. Anos atrás você pedia do teu fornecedor, do pequeno fornecedor, você falava que precisava de um material de baixa, vai fazer sacolas coloridas, e você precisava de um material de baixa, ou que fosse fazer aí um saco para lixo. Olha, eu preciso do material de média. Ou se você fosse fazer aí uma sacola branca, precisasse do material de alta, da mesma forma, você conversava com esse pequeno produtor e você ia ter esse material com qualidade. Até mesmo porque se chegasse lá na fábrica e fosse feito o teste e o material não desse para fazer a produção do qual estava programado e para o qual foi comprado esses grãos recuperados, devolvia para o produtor. E de um tempo para cá a coisa mudou. Os pequenos produtores não estão preocupados com essa qualidade, não. Eu não estou generalizando, não são todos, mas são a maioria. E o que eu estou falando é fácil você confirmar. É você comprar o grão de um só fornecedor e colocar na tua máquina, e ela é que vai dizer a formatação desses grãos. Hoje, você quer desenvolver aí uma produção tranquila, você tem que comprar no mínimo de 3 fornecedores para você fazer uma mistura e desenvolver a produção de bobinas para fazer a tua embalagem final, que seja sacos ou sacolas. Por que eu estou falando isso? Porque você coloca na máquina, daqui a pouco o balão começa a furar, começa a balançar demais, e aí você nota que parte daquele grão o material está baixa demais, bem baixo, foi colocado estrete a mais do que no começo da tua produção estava aparecendo no balão. Então fica oscilando muito. E aí o que acontece? Você precisa desenvolver uma outra mistura, uma outra batida. Aí vai mais dessecante. E aí começa a encarecer o custo produtivo.
é comum lá na fábrica ficar ali encostado, três, quatro batidas de 90 quilos, uma média de 90 quilos, dentro de uns tambor plástico de 200 litros, e tendo que fechar para ir adicionando aos poucos na próxima batida para aproveitar esse material. Hoje na fábrica devemos ter aí uns 500 quilos de material que vamos estudar o que fazer com eles, porque já não dá para misturar na produção. Já passou muito tempo com dessecante, já absorveu bastante umidade. Para jogar na recuperação, para voltar ao processo, é complicado. Então, como eu estava falando no começo do vídeo, sobre a alta da resina, e vai ser difícil esses preços baixarem, né? Porque o produtor começou a alinhar o seu processo assim que começou a encarecer o fornecimento de aparas, filme. Automaticamente a mão de obra já passou a ser um valor diferente. Como eu cheguei em amigos, e ele falou o valor que o operador estava cobrando para vir trabalhar. E eu cheguei a comentar, falei, mas isso aí é o dobro do valor que você estava pagando. E ele expressar dizendo o seguinte: mas se eu não concordar, ele não vem. E aí eu tenho um compromisso de entregar, tem uma produção já contratada para entregar. Então são essas dificuldades que quem trabalha na recuperação de aparas de plástico, seja ela pós-consumo ou pós-indústria, vai enfrentando no mercado. Mas não podemos desistir, né? As dificuldades faz parte do processo. E quando você compra um grão que paga esse preço com reajuste, mas esse grão está bem formatado, você não tem problema com ele, olha, uma coisa compensa a outra. Você ganha produtividade na máquina, você ganha qualidade na bobina, qualidade na embalagem final, seja ela sacos ou sacolas. Então, se você tem custo e benefício, a conta fecha. O grande problema é quando você tem o custo e quando chega, você ainda tem que estar se adequando na máquina, velocidade, temperatura, na área de mistura, formatando
a mistura com esses grãos, aí não é barato não, custa caro. Quando você pega de um fornecedor no qual você compra 1000 quilos, desses 1000 quilos você faz aí 250 quilos de aparas para passar por um reprocesso para voltar para a tua produção de novo, aí você faz a conta que ele vai chegar bem pertinho do valor da resina nova, ou do valor da resina que chama-se off-grade, uma resina que chamamos aí de cristal, que vem das aparas de produção com resina nova. Essa aí então é chamado aí de grãos cristais, ou grão cristal. Ah, esse aí você não encontra, esse aqui você não encontra fácil mesmo. E o preço é praticamente o preço da resina nova. Mas quando você compra aí 1000 quilos e tem 250 quilos de refúgio, aonde você vai pagar transporte de ida, recuperação e transporte de volta, então você chega no valor, você chega praticamente no valor da resina. Aliás, chega no valor da resina importada, né? Para quem importa, vai fazer aí o comparativo. Se o cidadão ou a indústria tem como importar, sai mais viável comprar a resina nova, sem dúvida. Mas, como na maioria trabalhamos aí com a resina local, a gente passa por esses contratempos, com esses detalhes. Mas como eu já falei, né, essas dificuldades também faz parte do processo. E vamos seguir. É comum você chegar no teu fornecedor e ele já está com uma equipe diferente da outra vez que você esteve lá. E isso atrapalha muito no processo da escolha, no processo da aglutinação, da granulação dos materiais via extrusora. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Obrigado por interagir com nossos vídeos. Compartilhe com amigos, com parceiros. Deixe o seu like para fornecer o canal. E hoje o tema era esse. Diga para nós como é que é aí na sua região, ou como você está conseguindo
seguir com a sua produção, de repente a sua realidade pode ser outra. Mas pessoal, muito obrigado, um abraço a todos e nos falamos no próximo vídeo.